sentido que está errado, mas o valor da corrente é aquele ali. Né? Então nós vamos chutar aqui dois sentidos para a corrente, porque a gente sabe que tem duas malhas. Esse com certeza vai bater esse sentido aqui. Corrente A, corrente B. É esse? Escolhe um ponto para iniciar o estudo do circuito. Vamos começar primeiro aqui. Monta as equações e aí o resto é matemática. Como naqueles outros circuitos que tem 3 malhas, né? O que muda é a aplicação da matemática para resolver o circuito. Certo? Bom, aqui a gente está acompanhando esse sentido da corrente na malha A e depois na malha B. Né? Aqui toda resistência provoca uma queda de tensão no circuito. Então ela é positiva. Né? E o que a gente usa sempre é a lei de Ohm. U é igual a RI, ou E é igual a RI. Tanto faz. Não é isso? Certo, gente? Então nessa resistência aqui a gente tem uma queda de tensão que vale 4, que é o valor da resistência, vezes IA. É isso? Corrente A. Acompanhando o sentido que a gente estipulou, né, que a gente colocou. Em seguida chega nessa ponte no terminal negativo. Né, do negativo para o positivo é uma elevação, então ela é negativa. Basta a gente guardar que chegou primeiro no terminal negativo, então ela é negativa. Menos 10 volts de queda de tensão. Logo em seguida, menos 5 volts de queda de tensão. Mais 6 IA. É o único detalhe que a gente tem que lembrar. Nesse elemento aqui a gente tem o efeito das duas correntes, né? Que a gente estipulou, corrente A e corrente B. Como a gente chutou que ali as duas correntes se somam para passar naquele ramo, o efeito das duas é somado, não é isso? Então eu tenho ali 6IA mais 6 IB. Certo? É isso? Porque elas estão entrando naquele ramo ali pelo chute nosso, a gente sabe que está certo, né? A gente até tem uma noção depois pela conta que vai estar certo sim. Somando. Tudo isso é igual a zero, que é o princípio de Kirchhoff. Para as malhas, o somatório das quedas de tensões tem que dar igual a zero. Toda a tensão que alimenta o circuito é absorvida pelo circuito. Né? É isso que diz Kirchhoff. O somatório das quedas de tensões é igual a zero. Vamos arrumar essa equação. 4IA mais 6IA, 10IA, mais 6IB. Aqui a gente vai ter menos 15, não é isso? Vai para o outro lado da igualdade como 15 positivo. Essa é a equação da malha A. A equação da malha B, então, vamos começar aqui, ó. Queda de tensão 8 IB. Chega naquela ponte lá de 5, menos 5. Não é isso? Chega na segunda ponte da malha, menos 5, mais 6IB, mais 6IA, porque está somando os efeitos. 6IA, mais 14IB, menos 5, menos 5, menos 10, é isso? Vai para o outro lado, 10 positivo, 10 positivo. Equação da malha B. Monta o sistema com as duas equações. 10IA mais 6IB é igual a 15. Certo, gente? É a mesma coisa que quando a gente aumenta o número de malhas. O que muda é porque se a gente tem duas equações e duas variáveis, o sisteminha simples já resolve. Que a gente chama de método de eliminação e substituição. A gente tem que procurar eliminar uma dessas variáveis. Né? Que é o mesmo que a gente pensa no escalonamento também. O que eu posso fazer aqui para que ou IA ou IB seja eliminado, eu encontro a que sobra, faço a substituição numa equação para encontrar aquela que foi eliminada. Né? A gente buscar o nosso caminho. Tem uma forma que sempre vai dar certo, que é você ver os dois números que você quer eliminar, multiplicar invertido, não é isso? Se eu multiplicar de cima por 10, esse vira 60. Se eu multiplicar de baixo por 6, esse vira 60. Se eu diminuir, uma vai eliminar a outra. Pode ser sempre dessa forma. Professor, como a gente pode reduzir também. Essa forma sempre vai dar certo? Sim. Multiplicar um pelo outro. Porque se eu multiplicar essa por 10, que é o número de baixo, né? 6 e 10 é onde eu quero eliminar. Se eu multiplicar de baixo por 6, o que eu vou ter nessa equação aqui? 60IA mais 140 IB é igual a 100. A diferença é que a gente vai trabalhar com valores sempre maiores do que a gente poderia. Mas está usando calculadora, não tem problema nenhum, né? Multiplicando embaixo, 6 vezes 10, 60IA, mais 6 vezes 6, 36IB,
é igual a 6 vezes 10, 60, 125, 30, 90. Diminui, não é isso? Porque se as duas são positivas, eu vou diminuir uma da outra. 60 menos 60, 0. 140 tira 36, 104. 100 menos 90, 10. E B é igual a 10. O 104 multiplicando vem dividindo. 10 por 104, 0,1 amperes. Esse é o valor de IB. Escolhe uma das duas equações, substitui o IB e acha o valor de A. Então vamos pegar essa primeira. 6 vezes IA mais 14 IB é igual a 10. Pode ser essa de cima ou de baixo? A que você escolher. Pode ser aqui, pode ser antes de transformar, depois de transformar, tanto faz. Pode ser esse aí de 60 IA? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser de 60, a que você escolher. Esse princípio aqui de mexer com a equação, que vale para aquela outra que a gente escalona também, se você multiplica uma linha de uma equação por um número, ele não altera o valor. Se você soma uma linha com outra linha, não altera o valor. Né? Então eu posso usar qualquer uma delas, que elas têm sempre o mesmo resultado. Né? Então aqui eu vou falar, mais 14 que multiplica 0,1 é igual a 10. 6IA é igual a 10. 14 vezes 0,1, quanto dá? 1,4. É só correr a vírgula uma casa, né? E tem uma casa decimal. Se vai ficar 1,4 do lado de cá positivo, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 1,4, não é isso? E A é igual a 8,6 dividido por 6, que é o 6 que estava multiplicando aqui, não é isso? Vai dividindo. Vai dar 1,6 por 6. 43 amperes. Certo? Então, estudar o circuito elétrico é estudar o comportamento da corrente no circuito. A gente sabe qual é a corrente que vai descer aqui. Vai descer nesse sentido que a gente chutou, que eu chutei, não vai? Porque o resultado de A deu positivo. Então a gente tem uma corrente de A que desce aqui no valor de 1,43 amperes, não é isso? A gente tem uma corrente B que desce nesse ramo de cá no valor de 0,1 amperes. Qual é a corrente que passa nesse ramo do meio? Que a gente pode chamar de IC, por exemplo. É o somatório das duas. Eu não chutei que as duas se somam ali e o resultado mostrou que é realmente isso que acontece, porque as duas eram positivas. Então ali vai passar a soma das duas correntes. Elas se encontram nesse nó aqui e chegam no nó de lá, que é o que a gente vai estudar depois pelo. E se fosse invertida, diminuiria? Na verdade, eu vou somar, porque eu chutei que elas se somam. Só que você somar um número positivo com negativo, vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, não é isso? Na verdade, o que a gente faz é matemática, é a aplicação da matemática. Não, se ele, no caso, uma subisse e outra descesse, aí eu teria que diminuir. Os dois positivos. Eu ia botar aí C igual a um menos o outro. Porque eu disse que era uma menos o outro, entendeu? Por isso que eu sempre faço da mesma maneira. Eu sempre boto as duas juntas, eu sei que se der negativo no final é porque o sentido que eu chutei está errado, e eu sei que no final, quando eu achar o ramo no meio, eu vou somar uma com a outra. Se eu achar uma que 2 e a outra menos 1, somar 2 com menos 1 vai aumentar? Não, vai ficar o resultado, né? Vai diminuir. Então eu faço sempre da mesma maneira. Mas se eu achar assim, 1 e 2, e estando ali invertido, aí é um menos o outro. Entendeu? Porque você disse que o efeito de uma é contrário da outra, então você diminui os efeitos. Eu disse que o efeito de uma se soma com o efeito da outra, aí eu somo. Certo? Bom, aí a gente parte para o nó. O nó é o segundo princípio de Kirchhoff, que me diz que o somatório das correntes em um nó sempre vai dar igual a zero. Né? E é isso que acontece no circuito elétrico. Né? Toda corrente que chega no nó do circuito, ela tem que sair para o outro lado. Né? Quando a gente não sabe se a corrente entra ou se a corrente sai, vai depender dos valores das pontes, vai depender das resistências, a gente usa a convenção também. Né? Como eu tenho dois nós nesse circuito, eu vou escolher um nó como referência, eu vou escolher esse aqui. Certo? Então, se eu escolher aquele nó como referência, eu vou escolher ele como nó de chegada das correntes. A gente já viu que vai estar completamente diferente do que ele está vendo. Né? A gente já sabe que nas extremidades as correntes descem, não sobem. Mas eu vou chutar assim, porque eu estou acostumado a fazer assim. Né? Vou chamar isso aqui de corrente 1
2 e corrente 3. Certo? Como a gente sabe que o somatório das correntes é sempre igual a zero, e que, por convenção também, né, a gente estabeleceu que a corrente que chega no nó ela é negativa, a corrente que sai de um nó ela é positiva. Se eu chutei que elas chegam, todas as três chegam no nó, todas as três são negativas, não é isso? Eu vou somar valores negativos, eu vou fazer isso. Menos I1, menos I2, menos I3 é igual a zero, não é isso? As três correntes que chegam no nó que são negativas, dá igual a zero. Certo? Só que agora a gente vai estudar, o mesmo estudo que a gente fez aqui, a gente vai estudar para cada ramo desse. Se eu estipulei que elas chegam lá, é porque elas saem daqui, não é isso? Não tem que ser esse o trajeto da corrente do circuito elétrico? Se ele tem dois nós, ele sai de um e chega no outro. Então eu vou analisar cada ramo a partir disso. Ó. Essa corrente I1 que eu chamei, ela chega aqui no polo positivo da fonte, então eu tenho mais 10, não é isso? Certo? Então eu vou botar no ramo 1. 10 positivo. Qual é a queda de tensão aqui? Nessa fonte. Positiva, não é isso? Mesma forma que a gente fez lá. 4 e 1. Você pode confundir com mar e com nó. Né? Mas poderia usar A e B e C também, não tem problema nenhum. 4 e A. E, como é um circuito que a gente tem mais de uma ponte, a gente sabe que a tensão, o potencial que vai realmente alimentar esse circuito é uma soma algébrica das outras pontes. Ou seja, se eu tenho três pontes, eu vou ter uma tensão resultante nesses nós, que são os nós do circuito, que eu chamei de E. Não é isso? Então eu vou ficar aqui, ó, 4, 10 mais 4 e 1 mais E é igual a 0. Certo, gente? Essa é a equação do ramo 1. Como é que fica a equação do ramo 2, então, usando essa mesma lógica? Nesse ramo 2. Partindo daqui para chegar naquele de referência que a gente escolheu lá. Chega no terminal negativo, né? Isso, menos 5, né? Mais 6 e 2, né? Que é a corrente do ramo do meio. Mais E é igual a 0. Professor. Oi. Ali o senhor começou pelas extremidades, não? Isso aqui. Poderia começar dali do 5, daquele... Poderia começar dali também? Não tem aquele 5 volts ali, o último. Poderia. E 3, tem problema não. Então a gente tem lá no ramo 3, ó, partindo desse nó, mais, isso aqui é positivo, não é isso? Na ponte, mais 5, não é isso? Mais 8. E 3, que é a corrente do ramo 3, mais E é igual a 0. Se a gente está fazendo o estudo do comportamento das correntes no circuito elétrico, eu tenho que isolar essas correntes. Se eu quero isolar todas essas três correntes aqui, não é isso? Aí é matemática pura. Né? A interpretação do circuito elétrico a gente já fez. Se eu quero achar o valor de I, eu tenho que isolar na equação, não é isso? Como a gente faz a equação do primeiro grau, lá matemática do segundo grau, você isola o valor do X. Aqui a incógnita é I, é corrente, eu vou isolar o valor da corrente. Se eu vou jogar todo mundo para o outro lado, como vai ficar o valor de I1? Mais 10 vai para o outro lado, menos 10, não é isso? Mais E vai para o outro lado, menos E. 4 está multiplicando em 1, vem para o outro lado, dividindo. Isso tudo aqui é igual a I1. É isso? E 2, isolando em 2. Menos 5 vai para o outro lado, 5. É isso? Mais E vem para o outro lado, menos E. 6 está multiplicando, vem dividindo. Isolando em 3. Professor, Oi. na 1 ali, é menos 10. Menos 10 mais 4 e inverteu o sinal ali, ó. Quando ele passa para lá, ele passa 10 positivo. É isso? Não, mas ele está aqui, ó. O sinal dele é daqui, ó. Será que não é porque você invertiu a fonte aí vai dar diferença. Porque quando ele sai daqui para lá, ele chega no terminal positivo primeiro. Então ele é positivo. Quando ele vai para o outro lado, ele vai menos 10. Entendeu? E 3, ó, mais 5 vem para o outro lado, menos 5. Mais E vem para o outro lado, menos E. 8 vem para o outro lado. São 2 aí, menos 5 por que o primeiro? Oi? Chega no negativo primeiro, a 4
negativo. Qual? Ele tá vindo assim também. O 2 aí. O primeiro número é primeiro Aqui? É. Eu vou daqui pra cima. Ah, você está. Nós estamos estudando malha, não. Olha só, aqui a gente está estudando malha. A gente gira. Aqui a gente está estudando ramo. Ele sobe, só e acabou.